Hoje a nossa conversa, a primeira conversa desse podcast, é com um vereador, um político que não tem medo de falar o que é difícil. Ele fala sem medo, ele combate a esquerda na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, comunicador, vereador pelo Novo, defensor da liberdade. Thiago Albrecht, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. É uma honra te ter aqui no nosso primeiro episódio do podcast, poder estar trocando essa ideia contigo. Lorenzo, eu que agradeço o teu convite, uma alegria estar aí com os teus espectadores também. Estou aos teus auspícios, o que eu puder contribuir para a gente bater um papo com o teu assinante, né, um inscrito no caso, vai ser bacana. Eu vi aqui que o teu lema está aqui na tela, né? A gente respeita o Brasil, é isso mesmo, o princípio para entrar para a política, para a gente resolver o Brasil, é com pessoas que respeitam o Brasil. Thiago, a gente dividiu aqui hoje em 3 blocos, tá? O primeiro vai bloco... ter o Plim Plim? Vai ter a propaganda no meio? Não, só no final. Tô brincando. Não é o Faustão, né? Os reclames. Não. E eu também vou deixar tu falar bastante, eu não vou ficar te cortando. Não, mas às vezes a dialética é importante, né? Tese, antítese e síntese, uma nova tese. Então, às vezes é importante ter o contraponto para a gente juntos pensar e aprender juntos. Né? Perfeito. Então a gente vai dividir em 3 blocos. A ideia é começar conhecendo um pouco do teu trabalho como vereador, porque o Partido Novo ele tem uma característica que ele faz muito pela cidade. Ele constrói muito e às vezes fica aquela imagem de que a gente está combatendo porque a gente está num momento muito difícil do Brasil, mas o combate também vem com muito trabalho, né, Thiago? E eu queria saber, primeira coisa, até pegando o que aconteceu ontem lá na Câmara, que teve os colegas invasores do MST, como é que é pra ti combater a esquerda lá dentro, fazer esse trabalho, ter que passar projetos? Conta um pouco pra gente como é que é essa vivência, né, na Câmara de Vereadores. Olha, o ex-ministro Paulo Guedes, aliás, se não o melhor, um dos melhores ministros da economia, da fazenda que já tivemos aí, ele costuma dizer que a democracia é barulhenta, é ruidosa. Então, claro que no debate político, na caminhada política, você vai ter barulho, né? Tu falaste sobre a nossa Câmara, mas a Câmara Federal também fervendo e justamente tendo lá a oposição que ocupar a mesa para o presidente manter a palavra, ou seja, fazer barulho. No tocante ao MTST, os invasores de prédios ou abandonados, ou com embrólios, ou propriedades privadas que o dono resolve deixar fechado por um tempo, é uma galera que só faz barulho. A democracia é barulhenta, mas após o barulho vem as ideias, como no caso da Câmara Federal, que o Hugo Mota, então, sentou, fez um novo acordo, né? Esperamos que, quando o pessoal estiver assistindo esse episódio, já ele tenha cumprido, né? Mas é matar um leão por dia, né? A gente não pode perder o eixo, pelo menos eu penso, que política é sacerdócio, né? Se a gente lembrar do conceito bíblico de sacerdote, o sacerdote ele é um entreposto, né? Ele é um elo entre o divino e o povo, entre o povo e o divino, ou seja, ele traz de Deus para o povo os ensinamentos, os mandamentos, o que Deus quer do povo, o que o povo precisa para ser feliz, e o sacerdote pega do povo e leva à presença de Deus. Isso numa linguagem do Antigo Testamento, né? Pois Jesus é o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote. Mas pega do povo e leva súplicas, pedidos, o perrengue todo, né? Então, por que eu digo que a política é um sacerdócio? Porque você faz esse meio de campo entre a coisa pública, o governo, né, e o pagador de impostos. Então, você representa o governo, ou enfim, no caso eu sou vereador, eu represento o legislativo e, por conseguinte, o governo também é tripartite no Brasil, judiciário, executivo e legislativo. No caso das cidades, tem só os dois, né? Executivo e legislativo. Então, perante as pessoas, eu trago as demandas. Olha, o governo precisa arrecadar para pagar as contas. PTU, ISS, mas também eu sou eleito, eu estou a mando de 7.615 pessoas, no meu caso,
eu sou o mandatário deles, que eu represento essas pessoas perante o ente público, perante o governo. Olha, não aumenta demais o IPTU, passagem de ônibus está muito cara, tem buraco na rua, isso meu eleitor não quer, né? Ou, por exemplo, você falou do MTST, né? O meu eleitor não quer invasão, a gente precisa aprovar um projeto anti-invasão. Então, é um sacerdócio nesse sentido, é uma vocação, né? Eu costumo dizer que eu vim para servir as pessoas. Aquela frase de para-choque de Facebook, antigamente era para-choque de caminhão, né? Hoje é frase aí de rede social. A gente não pode servir da política, ou nos servir da política, mas servir à política. Quer dizer, somos servos, né? Então, eu acho que esse é o princípio, né, de quem quer servir na vida pública, entender que é um sacerdócio, não é um fim em si mesmo, você não é um sacerdote se não tem a divindade ou se não tem o povo, você não é um político se você ou não honra o ente público ao qual você representa e tal, ou se você não honra quem paga o teu salário, né, quem paga as contas, quem no final do mês lá gera emprego, renda e riqueza. Então, se uma dessas duas partes você não estiver, digamos assim, conectado e ou representando, e num equilíbrio, você não pode representar demais o Estado, corporativismo ou impostos muito altos, e também não há uma anarquia. Você não vai simplesmente dizer, não vou votar, eu vou me impor, vou me invadir isso aqui eu com meus eleitores e nós vamos impor a nossa vontade. Também não há democracia. Então, é por isso que a Constituição Federal, na minha opinião, inclusive, diz, né, os três poderes são independentes, porém harmônicos. A harmonia é o equilíbrio entre você representar os interesses do seu eleitor e os interesses necessários da res pública, que em latim é coisa pública, da polis do grego, né, da cidade. E até nessa questão de honrar, né, esse compromisso, eu destaquei aqui 3 atuações tuas, que uma delas foi a questão do IPTU para os afetados pela enchente e a tua parceria pública-privada com o SUS. Sim. Eu quero entender um pouquinho mais, me conta dessas atuações antes da gente começar já a entrar em algumas polêmicas aqui. A questão do IPTU era uma obrigação dentro desse conceito que acredito de sacerdócio, de mediador entre lá e cá, né, entre povo e máquina estatal. Era uma obrigação que a gente tinha, Lourenço, com o nosso eleitor. Quer dizer, teve gente que tinha, por exemplo, 8 pequenas propriedades, um apartamentinho, uma casinha, um galpãozinho, que estava toda na mancha de alagamento. Então, pensa, em 30 dias você tem ali a sua renda, 8, né? Sua família construiu, você foi investindo e tal. E, de repente, sobe a cheia, baixa a cheia, não tem nada. Porque a pessoa que estava alugando, não trabalhando, não consegue te pagar aluguel. Então, a gente conclamou que o pessoal da mancha de alagamento viesse para as galerias, respeitosamente, mas ruidosamente, evidentemente, né? Que para convencer os vereadores, e acho que isso não foi unânime, foi quase isso. Claro que a gente teve que fazer uma negociação muito dura com o secretário de então da Fazenda, né? Você sabe que o fazendário vai querer segurar, Sim. Enfim. Quer arrecadar. Então a gente conseguiu que todo o IPTU entre maio, mês da enchente, até dezembro de 24, fosse isentado para quem já pagou agora em 25 período e para quem ainda não tinha pago, então foi isentado. Além disso, Lourenço, nós sentimos a necessidade de, nessa zona de mancha de alagamento, eu não sei bem como é que foi, acho que é mancha de alagamento, a gente sentiu a necessidade de que o valor venal do imóvel fosse calculado. Porque pense comigo, o IPTU é calculado no valor venal. Uhum. Então tá lá o Lourenço, lá onde foi alagado, ele tem uma casinha de R$200 mil. Uhum. Água subiu, água desceu, a casa hoje, por causa de quem é que vai querer comprar uma casa numa zona que é lá, vale R$100 mil. Uhum. Não é justo que você siga pagando IPTU sobre 200 mil, quando na verdade o teu bem, a tua propriedade vale 100 mil. Uhum. Então a justiça tributária é essa, quer dizer, o
cara já teve a casa alagada, já perdeu tudo. O governo Lula, e aí entrando numa polêmica, já deixou a pé, quer dizer, mandou lá meia dúzia de caraminguá e mais mentiu do que ajudou. Fingiu que trabalhou, né? Fingiu bem. Bom, quer dizer, nem tanto. Quem tem Paulo Pimenta como ministro da Reconstrução, a gente já sabe. Então, isso também foi uma emenda nossa do Partido Novo, Ramiro Rosário e Thiago Albrecht, né? Tanto a do IPTU como o do recálculo rural, que nós vamos em seguida cobrar, né? Quer dizer, a gente deu 6 meses aí para o novo governo se instalar, é uma nova secretária, até a Ana Pellini está de luto. O maridão dela descansou, né? O ex-prefeito, o Vilela, né? Beijo para Ana. Então a gente tem uma parceria muito bacana, uma pessoa super agradável. É fazendária de carreira do Estado. Então a gente deixou ela entrar, né? Botar os móveis dela no... Claro. Tomar pé da situação, mas a gente vai, então, dialogar com a Fazenda para você que está assistindo aqui em Porto Alegre, para que esse recálculo já possa, de repente, aparecer no próximo cálculo de IPTU. E o outro assunto eu costumo dizer que é a menina dos meus olhos, porque é o que eu acredito na sua plenitude, que é a parceria público-privada. O que aconteceu, Lourenço? Eu tenho amigos e apoiadores, e tivemos uma candidata em 2020, a doutora Elisa, que é dentista, Jean-Luc. Ela, né, ficou como suplente, enfim, mas ela é da questão de assessoria parlamentar do Conselho Regional de Odonto, CRO. E vieram ao meu gabinete dizendo: olha, Thiago, nós temos uma demanda latente. Nós temos uma demanda latente, reprimida, de tratamento de canal no SUS, né, SUS odontológico. E nós temos uma mão de obra ociosa, ou seja, pós-pandemia, os dentistas têm muita vaga nos consultórios. Então, você tem gente precisando de canal e você tem gente para tratar o canal, falta essa... Aí a gente disse: não, vamos à Secretaria de Saúde, né, porque era o secretário Esparta que nos acolheu, o staff técnico também lá concursado. Num primeiro momento, eles olharam assim, sabe, tipo, nunca tinha sido feito. Como diz o Descondenado, né? Nunca antes na história desse país. Nunca antes na história... É para piada que ele serve, né? Porque o resto, o presidente... Tu me chamou, azar. Não. Contribuindo então para a piada, que como ele disse, né? Só fica rico quem roubou, né? Só fica rico. A conta bancária dele mostra a verdade, então, verdade. Né? Dos fatos que ele trouxe. Só imposto ele deve 10 mil. E aí, então, eu disse: olha, nunca antes na história do município, papapá, a gente deu aquela cutucadinha e tal, sempre com muita galhardia, com muita fidalguia, na verdade. E aí aconteceu, a prefeitura fez o edital, nós botamos emenda 2 anos seguidos, mais de R$500 milhão do pagador de impostos, não é meu dinheiro. Isso me deixa mais feliz ainda, né? Porque é o dinheiro voltando. E aí, Lourenço, as histórias, quando a gente foi fiscalizar a clínica que ganhou e a entrega da emenda e tal, tinha uma moça lá na cadeira odontológica há 7 anos esperando um canal. Bah. O rapaz que recém tinha sido atendido ali do bairro Bom Jesus, que é uma comunidade assim, vulnerável, eu diria, carente, vulnerável, enfim. O cara estava esperando há 930 e picos dias. Quase 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Por um canal. Imagina coisas mais graves, né? Exato. Não, e convivendo com as doutoras, né? Enfim, a gente fez o dia do respirador bucal, algumas outras coisas de conscientização. Tem doença no coração que entra pelo dente cariado pelo canal aberto. O dente é sorriso, é dignidade, é busca por emprego. A dor, talvez seja o que mais impacta, é um ingrediente. Dignidade, sorriso, bem-estar, autoconfiança. O sorriso é a porta de entrada para muita coisa, né? Tem vendedores que falam que técnica de venda tu começa sorrindo primeiro. Então como é que tu vai... Vamos vender bem o episódio ainda. Boa. Muito boa. Então assim... E assim, nós não vamos resolver a fila. Eram 15 mil tratamentos de canais na fila do SUS.
A prefeitura tem equipes concursadas, tem dentistas, mas por óbvio e por suposto não cumpre A a demanda? demanda. A gente não vai zerar a fila, mas ela começou a andar um pouquinho mais rápido. E eu costumo dizer até para os meus filhos, às vezes a gente não vai mudar o mundo, mas se a gente mudar o nosso mundo e o mundo de uma pessoa, de 10 pessoas, nesse caso vão ser 500 mil, dá para fazer praticamente 500 canais, é R$ 1.000. E outra, lá na clínica eu fui fiscalizar, tinha uma estudante de doutorado atendendo o SUS da UBRA. Eu, quando fazia meus canais, os últimos que eu fiz, eu tinha que ir 4 vezes lá. Eles usam tecnologia de ponta também no SUS. Bah. Também nessa parceria público-privada. Para desmontar aquela farsa da esquerda. Porque empresário. Não. Traz dignidade também para quem está sendo atendido, né? Tu tem um bom material, tu tem qualidade no atendimento, celeridade. É só benefício, né? Parceria público-privada. Não houve distinção, Lorenzo, entre quem era SUS e quem não era. E eu vi com os meus olhos. Eu entrei na clínica, eu fui até a cadeira. Graças a Deus, não sentei na cadeira toda. Se bem que eu preciso dar uma revisada também. Alô, dentista, você que quer fazer uma parceria com esse rostinho feio. Preciso dar uma revisada. Mas fui até o consultório, conversei com os dentistas ali, com essa doutoranda lá da UBRA, né? Que estava muito feliz, tia. Ela, estudante, doutor, é uma senhora já, 40 anos, uma jovem senhora, né? Ela feliz de poder participar do... Pô, olha só que legal aqui na clínica, né? SUS e tal. Então, por isso que eu brinco, eu boto emenda em muitos outros projetos, muito relevantes, muito bacanas, mas esse ali é o que eu acredito na veia, é o que o meu partido acredita na veia, respeitar o Brasil, respeitar o pagador, juntar uma demanda ociosa, dentistas que querem trabalhar, que querem servir, que precisam do seu sustento, e pessoas que estão há 7 anos esperando o canal, 3 anos e meio, 2 anos e meio esperando o canal. Então essa parceria público-privada do SUS aí me deixa muito feliz. Thiago, e aquela coisa, né? Pegar e respeitar o pagador de imposto, às vezes a pessoa pensa que é só estar lá na Câmara atuando, mas não, esses projetos fazem toda a diferença porque é o dinheiro voltando, como tu falou. E falando sobre respeitar o pagador de imposto, entrando na parte agora mais polêmica, que é a parte que eu estava ansioso, porque... Polêmica é a mãe da audiência. Não, e o Thiago, ele não tem medo de falar, né? Ele não mede muito as palavras nesse aspecto. Não, então, que eu tenho certeza, eu falo, não tenha dúvida. Então, eu quero entender contigo, tu falou agora há pouco sobre os 3 poderes, e no Brasil hoje a gente está vivendo uma invasão de poderes, né? A gente tem ali na figura do Alexandre de Moraes, passando por cima dos deputados, como foi na questão do IOF, censurando, calando, Sim. amedrontando principalmente dos deputados de direita que estão se movimentando contra ele, senadores, enfim. E eu queria entender o que tu enxerga que essa censura pode nos levar caminhando para 2026. Quais os riscos, até à luz do que aconteceu ontem, né? Que a gente viu o Hugo Mota numa primeira reação querendo suspender os deputados que representavam ali milhões e milhões de brasileiros. Então, qual é a visão do Thiago perante isso? E o que tu acha que isso pode mudar para 2026, para a eleição? Quais os riscos que isso traz? Nós temos uma ditadura da toga. Né? As pessoas, porque vocês fizeram manifestação e papapá e pipipi. Ainda que em Cuba, Venezuela, existam manifestações, né? E, claro, sempre reprimidas. Então, acho que essa não é um bom termômetro para saber se a gente vive em liberdade ou não. Mas quem hoje não tem, do mundo da política, medo, especialmente à direita, de falar alguma coisa? Eu não tenho 100% de certeza que o Xandão não vai ver esse episódio e vai me censurar. Não tem. Então, quando você está assim, num país nesse nível, é porque existe sim uma ditadura da toga, que persegue um lado e faz vistas grossas para o outro. O Alexandre de Moraes, se nós somos um país sério, ele no mínimo vai ser impeachment. No mínimo. Porque o que a Vaza Toga está mostrando, aquele ex-funcionário dele, que espertamente, já prevendo a cacaca, foi salvando as arbitrariedades e até crimes, Armando.
Quando você faz uma coisa ilegal, é um crime. Ou uma contravenção, mas nesse caso, morreu gente na penitenciária por culpa dele. Então, se nós somos um país sério, ele será cassado, ele será impeachmentado pelo Senado. 2/3 do Senado tem rabo preso na justiça porque são corruptos. Então, não sei, tem que ter um clamor popular muito grande, o sistema tem que soltar a mão do Xandão. Então, no mínimo, impeachmentado. Para daí, mas aí é o Lula que indica. Bom, essa é a democracia que nós escolhemos, essa é a república. Mas se você derruba um, o próximo já vai dizer, opa. A Magnitsky já fez isso, né? A gente já viu, num primeiro momento, alguns ratos pulando já. Quando o navio está afundando, os ratos são os primeiros. Exato, e agora a gente vê o próprio Barroso, que até eu falava com um amigo há pouco tempo atrás, que me admirava muito o Barroso ainda seguir firme indo nessas reuniões, porque, vamos lá, né? Tu é pai, eu não sou, mas eu não gostaria de ver a minha filha sendo deportada. Sendo expulsa de um país por estar apoiando um ditador, né? E no caso do Barroso, desculpa ele interromper, não é só a filha, o Barroso, ele volta e meia faz períodos sabáticos em Harvard. A frase perdeu uma né, não a mole, ele falou em Nova York. Então ele é socialismo para vocês, Nova York para mim, Harvard para mim. Está no direito dele, não devia defender isso como pessoa pública, mas a opinião dele pouco me importa. Então não é só a filha. Tu falaste em paternidade, quando a gente é pai, eu sou pai de 3 belos garotos que puxaram a mãe na beleza, graças a Deus. Mas quando você é pai, e aí voltando uma casinha nessa questão de você derruba, você caça um, os outros ficam espertos. Na paternidade é assim, quando você está disciplinando um filho por um erro, o outro já está observando. E aí ele disse, o meu bebezinho tem 1 ano. 1 ano e 2, 1 ano e 1. Vai fazer 1 ano e... Bastão. Não, vai fazer 1 ano e 3 agora em agosto. Mas ele já está de olho que quando eu disciplino e digo não para os mais velhos, ele já... Quando eu falo para ele, para. Claro. Então o ser humano é ser humano sempre, seja criança, seja com 80 anos. Então, você impeachmentando alguém que merece ser caçado. O Alexandre de Moraes merece, vou falar olhando para cá. Tu, Alexandre de Moraes, você merece ser caçado. Pelo que você fez e pelo que você não fez. E repito, as provas estão vindo. E eu quero dizer para os petistas, vocês e para o sistema, eu quero que vocês usem o mesmo critério para vaza-toga que usaram para vaza-jato. Só que lá era roubo de mensagem. Lá roubaram mensagem de juiz e promotor. Mensagens, aliás, até hoje não confirmadas. Eu não tenho certeza que o Intercept, aquele editou o material. Flagrantemente lá, eles editam algumas sequências. E o Marco Aurélio Mello, que não é bolsonarista, não é direito, não é nada. Marco Aurélio é primo do Collor, para você ter uma ideia. Ele vem dizendo a quem quiser ouvir que o que a Vaza Jato mostrou acontece todo dia. Conversa de promotor com um magistrado, você está combatendo uma quadrilha pesada, PT, veja, olha, dá uns 1000 anos de cadeia. Lula, Dirceu, Genuíno, Cabral, só aí já dá uns 2000 anos de cadeia. Então, é normal. Roubo, hack. Agora não é roubo de mensagem, agora é um funcionário que foi obrigado provavelmente a prevaricar, foi obrigado a transgredir, e ainda estou dando o benefício da dúvida para o Xandão, porque aos poucos eles estão provando que está sendo publicado, e ele se resguardou, não roubou nada, ele só documentou o que ele foi obrigado a fazer. Então eu quero ver se você, petista, não sei se... Tomara que assista para dar o clique aqui para o nosso Lourenço, mas você, PT, quero que você aplique para vaza-toga o mesmo critério, que dê fé pública, e que veja as arbitrariedades que foram feitas. Não precisava nem da vaza-toga, o que o Xandão tem feito, deixar um cara morrer, botar a tornozeleira em ex-presidente, em senador com mandato, é um troço. Nem o segundo dia de aula de um calouro de direito, ele já aprende que isso está errado.
A gente tá falando que o Bolsonaro ele teve a tornozeleira na perna sem ter sido julgado. O ônus da prova não estava sendo do acusador, pela primeira vez que eu vejo. E outra, ele não ameaçava. A tornozeleira tu põe quando tu precisa monitorar. Exato. O Bolsonaro não sai, ele tá toda hora na mídia, tá viajando pelo Brasil, passaporte retido. É uma piada, né? É uma piada de mau gosto com a cara do brasileiro. E isso também segue a mesma linha, né? Que tu comentou da paternidade. Porque é conveniente para a esquerda silenciar Bolsonaro. Bolsonaro é um dos maiores nomes hoje da direita, é um dos maiores representantes desse movimento hoje, apesar de a gente ter muitos nomes bons, fortes, gigantescos, como o Marcel, do nosso partido, sim. o Zucco, enfim. Sanderson, né? O Sanderson. Pré-candidato ao Senado. Sim. Tá falando de deputado? Tô falando de nomes da direita. Nomes da direita. Maurício Marcon. Marcon. Serra. Exato. Cara. Então, tu silenciar o Bolsonaro dá aquele sentimento também de, se pegaram ele, o que sobra para nós? Eu vou repetir essa frase, ela não é minha, né? Acho que ela é, inclusive, se não é do Ricardo Gomes, ele que trouxe a Lume, né? A público. Quando um parlamentar sobe na tribuna com receio e trava em fazer uma denúncia que pode ser perseguido pela sua fala, você não tem democracia. Perfeito. Porque a Constituição, ela versa... Você um dia, se Deus quiser, vai ser um bom parlamentar também. Vamos ver o que Deus tem reservado para a tua vida. Como diz um amigo meu, ou o diabo tem... Não, vamos ver o que Deus tem reservado para a tua vida. Como diz teu livro, né? A pergunta... Política é coisa do diabo? Não. Aliás, compre um livro. Bom, é porque eu escrevi, mas o Marcel escreveu, então pega pelo Marcel. É uma boa dupla. E tu, se Deus quiser, um dia vai ser um bom parlamentar. Se o Lorenzo, quando tá pisando o primeiro degrauzinho da tribuna ali, né? Na Câmara de Porto Alegre tem 3 degraus, aí tem mais um degrauzinho para subir na tribuna. Se naquele trajeto, ou na Câmara Federal, ou na Assembleia, onde quer que o Lorenzo esteja, ele tiver medo de falar, parlamento, você não tem uma democracia. Você tem tudo menos uma democracia, porque o parlamento parla e a Constituição Federal protege o deputado federal, o senador, por quaisquer... Não é assim, quando tá... Por quaisquer palavras... é só na tribuna. Quaisquer palavras e votos e tal. A não ser um crime em flagrante. Ou... um crime em flagrante. Só pode ser preso em flagrante. Tá lá roubando, matando, cometendo racismo, no ato, pum, prende o cara. Então, nós temos pessoas que não se curvam. Marcel Van Hatten ontem, falou em ontem, então se estiverem assistindo mais para frente, nós estamos gravando, que dia é hoje? 7? Hoje é dia 7 de agosto. De agosto, exatamente. Então ontem, 6 de agosto, o Marcel inclusive sentou na cadeira da presidência da Câmara e só levantou... Onde ele devia estar. Não, uma coisa que fazendo um parênteses, Thiago. Eu disse que eu não ia te interromper que nem o Faustão, mas essa eu preciso dizer. Se agora tá acontecendo isso de não estar sendo pautada a anistia, a culpa também é de quem escolheu o Hugo Mota. Isso precisa ser dito. Era para ser Marcel Van Hatten naquela cadeira e eu tenho certeza que o cenário seria outro. A gente não teria que estar passando hoje por deputados fazendo manifestações justas, como tu disse, tem que ser barulhento, mas com propósito. Os deputados fazendo manifestações justas e precisando lutar quase que fisicamente, como eu vi nos vídeos ontem, tendo que ir de um lado para o outro para saber onde é que ia acontecer. Houve inclusive, ainda está sendo apurado, mas as imagens da TV Câmara mostram uma deputada petista do Mato Grosso do Sul empurrando, agredindo o Nicolas Ferreira. Exatamente. Atrás da cadeira mesmo. O Marcel só se levanta quando ele tem a certeza. O Mota deu a palavra, olhando no olho, aí ele se levanta e dá o lugar. Então, assim, o Zucco também tem falado, Maurício Marcon, Sanderson, Marcelo Moraes, que é o líder da bancada gaúcha, também estava nesse plantão aí, esse revezamento. Eles ficaram a madrugada toda ali na mesa, a gente só sai daqui quando der a palavra. E outra coisa, porque isso não é democrático, eles não querem a certeza da aprovação.
Eles querem só a oportunidade. Isso é o de trabalho votar. deles. O trabalho do parlamentar não é ter certeza da aprovação, é trabalhar pela aprovação. Agora, eles querem ter a certeza de que o presidente, que ganhou o voto de muitos deles, não o nosso, do Marcelo, porque a gente sabia, mas ganhou o voto deles, da oposição, prometendo pautar. Não é aprovar, é pautar a anistia. Entre outras cositas más. E parece, então, o que aconteceu. Então, nós precisamos de pessoas boas, e você que está assistindo aqui ao Lorenzo Cast, como é que é o nome do teu nome? Kerstin. Não, o nome do teu podcast. O podcast vai ser nomeado ainda. Podia ser Lorenzo Cast, entendeu? De Kerstin. Boa. Casting, né? Boa. Enfim, boa. trabalha isso com o teu pessoal de marketing. A gente não... Eu falei brincando pro pessoal, né? Lorenzo Casting. Fica bom, hein? Tu põe aqui um que é de podcast. Eu falei brincando pro pessoal que eu ia fazer os primeiros Ou episódios sem nome. Podcast. Boa. Gostei. Anota. Vou falar pro time depois. Anota essa daí e os royalties é pro Thiago. Não, isso aí eu dou pra tua campanha. Se tu um dia concorrer. E aí entra numa segunda parte, quando tu me provocas sobre os três poderes, entra numa outra parte que, e aí retomando duas casinhas do tabuleiro que eu falei sobre caçar o primeiro, o segundo, já para os próximos, a principal eleição em termos de república é para o Senado. Claro que nós vamos varrer o Lula de lá, vamos trabalhar muito para que o nome da centro-direita, da direita prospere, é uma aliança, né? Acho que nesse momento a gente tem que se unir contra o mal, né? E mal no sentido de má gestão. Eu não entro na questão espiritual, eu sei que tem gente que entra, não, só deixo lá para a igreja, orar e tudo, né? Mas o mal pode ser espiritual, não vou dizer que não, mas má gestão. Temos que nos unir. Mas o Senado, Lorenzo, o Senado precisa que cada estado, pelo menos um dê direita, se não dois. Aqui no Rio Grande do Sul é muito difícil a gente fazer dois da direita, por isso um cara do calibre do Sanderson está vindo como a segunda opção de voto. Marcel e Sanderson, Sanderson e Marcel, enfim, a ordem não importa. Mas importa que nós trabalhemos com esmero, porque muita gente bota fora, não conheço ninguém, Senado. A gente vai precisar ser disciplinado e dizer, o voto importa. Tu quer vergonha na paz, tu quer respeitar o Brasil, tu precisa de ter um Senado, que é a Casa Revisora da República. Não sei se o teu espectador, não sei se tu sabe, mas Brasília tem uma cúpula para cima e uma para baixo, em forma de balança. A cúpula para cima é a Câmara, né? Ou seja, o poder que emana do povo, que representa os 513, acho que até estão querendo aumentar, que representa o povo. E tem uma cúpula para baixo, que representa a República, que o poder emana da República, que é o Senado. Então, o Senado é quem faz impeachment de ministro e é quem julga sob a presidência do STF impeachment de presidente iniciado na Câmara. Então, nós precisamos renovar o Senado de vereda, de verdade. Porque aí não é para caçar ministro. A gente não quer viver um bang-bang eterno. A gente precisa de paz e segurança para trabalhar, para atrair investimentos, para viver a vida. Mas, como uma espécie de compliance, usando aqui uma linguagem blogueirinha dos startups, das empresas, a gente precisa ter precisa o ministro estar em compliance com a Constituição, com a República. E aí você tem um Senado altivo e ativo, assim como a Câmara para fiscalizar o presidente e o judiciário para contrabalancear, todos os dois. Mas o poder mais importante é o Congresso, não é o judiciário, porque o Congresso é eleito pelo povo, mais que o presidente da República, aliás, porque o presidente representa a maioria, mas o Congresso representa uma capilaridade de votos muito maior. Então, nós precisamos ter um Senado, não é Estado de direita, mas é um Senado de gente direita. E, nesse momento, quem está pelo direito, pela Constituição, é a centro-direita. Com certeza. E pensando em 26, uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer para saber a tua opinião, que é uma coisa que tem me incomodado muito.
quando a gente fala sobre posicionamento, sobre estar hoje opinando, a gente concorda, acredito que quem hoje confia e acredita que Alexandre de Moraes está fazendo certo, está completamente perturbado. Porque o que ele faz é crime e está sendo comprovado isso aos pouquinhos, dando o benefício da dúvida, como tu falou. O que tu enxerga nesse, para mim, desespero do nosso atual governador Eduardo Leite, que ora diz Alexandre de Moraes é um ser humano, ora lamenta a prisão de Bolsonaro, mas não se posicionou, e os seres humanos que estão presos por causa de 8 de janeiro, essa elogia Erika Hilton, essa perturbação mental que acontece no Piratini hoje. Como é que tu enxerga isso? Olha, a gente precisa entender o que é o Eduardo Leite. Ele é um político profissional. O que é o político profissional? Lembra do sacerdócio? O político profissional, ele não faz uma intermediação necessariamente entre Estado e povo, povo e Estado. Ele faz a intermediação entre ele e o povo, para o interesse dele, e a intermediação dele com o Estado para os interesses dele. Uhum. Então, ele não é um servo, ele não é um elo. Ele é um fim em si mesmo para os seus próprios interesses. Ele foi vereador suplente, ele é muito bem sucedido na política profissional. Ele foi vereador suplente, secretário municipal, prefeito de Pelotas, governador eleito e reeleito por causa do PT. Né? Quem elegeu as 2 vezes o Leite foi o PT, tanto que em 2022, de cada 4 gaúchos que foram às urnas, 3 rejeitaram o governo dele. Ele só fez 25% do primeiro turno. O primeiro turno é recal, é avaliação de governo. Uhum. O Zema, do nosso partido, foi eleito em primeiro turno, reeleito em primeiro turno. Ratinho Júnior, reeleito em primeiro turno, esmagadoramente. Uhum. Para não pegar só do novo, Ratinho Júnior Paraná. E ele não. De cada 4 gaúchos, repito, que foram às urnas, 3 rejeitaram o governo dele. Porque votaram em outro. Quando em primeiro turno tu vota em outro, bom, eu não posso ter gostado do governo dele e votar em outro. Claro. Isso é um sofisma. Isso é ilógico. Bom, sendo ele um político profissional, né, olhando para o próprio umbigo, para os próprios interesses do grupo político dele, ele vai se movimentar de acordo com o que está no hype, com o que está na onda. Uhum. Fala-se, eu não tenho como provar, não tenho certeza, mas os relatos do entorno é que ele não dá um passo sem olhar para a pesquisa de opinião. E aí é o sacerdote que se vira para o povo, para ele mesmo. O que o povo está falando que eu posso me beneficiar e me projetar lá no Estado? Se é assim que ele. Não só ele, tem vários. O próprio Lula aí também. Andou mudando. Populismo, né? O Sidônio não é burro, né? O Sidônio é um publicitário rico, bem sucedido. Então, o básico ele está fazendo. Então, o Leite, ele se movimenta de acordo com o que está na crista da onda. Até muito piar, mas os mais velhos diriam, eu era criança, a crista da onda, ou seja, que está no hype. E aí, por isso, como a opinião popular ela é volátil, como às vezes o que tu fala não é bem aceito, ou é bem aceito, né? A política ela não é uma ciência exata, ela é uma política de tentativa, erro e acerto, muitas vezes, né? Político profissional, pelo menos. E ele, uma hora fala isso, porque ele quer estar de bem com o público. Outra hora ele fala aquilo, porque ele quer estar de bem com esse outro público. E aquela frase, quem está em cima do muro leva a pedrada dos 2 lados. Então o Leite, por ser um político profissional, na minha opinião, e não conectado com as reais necessidades do povo gaúcho, aliás, hoje é dia 7 de agosto, ontem ele postou um Reels, que eu fiquei muito feliz, porque ele me homenageou, me chamou de extremista, botou um print de um post em que eu cobro ele, e aí vai descer do muro ou não, e quando desce, geralmente cai para a esquerda. Mas ele bota um print também de uma vereadora do PT. Uhum. Então ele está tomando pedrada dos 2 lados. Porque político ele não pode ser redondo, ele tem que ter lado. Claro. E aí, quando você toma pedrada da PTzada, quando você toma pedrada no sentido figurado, eu sou anti-violência política. Crítica. Quando está sendo criticado, questionado. Boa, questionado.
também pela direita, e aí no caso desse vídeo sou eu com o meu post, é porque ele está errando para todo mundo. É porque ele não está representando como sacerdote a vontade do povo, seja Maragato, seja Ximã, perante o Estado, perante as necessidades. Que o Estado não é um ente em si mesmo, isso é stalinismo, leninismo. O Estado é o conjunto das individualidades. É o mínimo necessário para se viver civilizadamente, para não voltarmos a uma idade média, sei lá, ou uma idade tribal. E ele, eu estou me delongando um pouco, porque eu gosto de fazer toda essa caminhada para as pessoas entenderem, porque o leite, hoje criticar o leite é muito fácil, mas é preciso entender o que é o leite. Que é esse cara, senão um cara que olha para os próprios interesses do seu grupo político, uma hora tira em Maragato, outra hora tira em Chimango, para ver o que cola mais. E está tentando cavar um centro democrático que não existe. Com certeza. E essa necessidade que eu vejo de ele ter alguém que compre esse projeto dele, porque hoje ele tá, como tu falou, né? Atira para todos os lados, tá em cima do muro, não sabe o que fazer, ninguém tá comprando o projeto que ele tá querendo vender, na minha opinião. E eu vejo que nem pode acontecer, né? Que às vezes a política, já me falaram isso quando eu comecei, né, a me envolver mais. Sim. Prepara para te decepcionar. Para Sim. mim, a decepção tá muito ligada quando tu espera algo. Mas isso eu digo quando eu sou pastor de formação, isso eu digo lá pros noivos, ó, tipo, o casamento te prepara para decepcionar. Casamento não é a arte de não se decepcionar, o casamento é a arte de amar apesar da decepção. E isso, quando a gente fala do Eduardo Leite, principalmente, eu não consigo ter o sentimento de me decepcionei com o Leite. Porque, como tu falou, é um político profissional, ele tem esse mecanismo de trazer para ele, para o seu sucesso. E trazendo um pouquinho também de 26, que eu acho muito importante, Thiago, porque tu é um expoente hoje ali na Câmara. Eu vejo em ti, no Ramiro, Muito obrigado. No Gessé, pessoas que estão realmente ativos dentro da Câmara e que estão respeitando os votos que vocês receberam. Eu queria saber aqui em primeira mão, eu sei que tu não pode anunciar a candidatura ainda, mas a gente vai ter Thiago Albrecht na rua como candidato, porque tu vai estar na rua, eu sei, em 26 para apoiar o Marcel, porque vai ser o nosso senador, e se Deus quiser, a gente vai conseguir um presidente de direita. Mas e o Thiago? O que a gente espera do Thiago? Olha, obrigado pela pergunta, Lorenzo. Eu coloquei o meu nome à disposição do partido como pré-candidato a deputado federal. Algumas pessoas têm me perguntado, pô, mas de vereador para federal? Alguns até brincam, me chamam de vereador federal, porque as pautas acabam indo muito a Brasília, porque não é onde a vida acontece, ela acontece no município, mas é onde se decide. Existem diversas razões. Primeiro, porque eu acredito que é em Brasília que a coisa se decide, não que a Assembleia não seja importante. Aí entra o segundo fator, né? O primeiro, Brasília as coisas se decidem. O segundo fator é que o Marcel vai ao Senado, nós vamos eleger Marcel senador, e aí o Partido Novo ele precisa manter pelo menos a cadeira de Marcel Von Hagen. Então eu espero, colocando o meu nome como pré-candidato, eu espero ser o sucessor do Marcel nessa cadeira, né? Eu entendo que eu tenho diversos valores em comum, raízes e origens em comum com o deputado Marcel, e acredito que o eleitor do Marcel não ficará desamparado do ponto de vista de candidatura, do ponto de vista de perfil parecido com uma pré-candidatura de Thiago Albrecht. Claro que nós queremos fazer mais de uma cadeira, acho que o Novo tem potencial para isso. E aí vem o terceiro fator, né, que é a questão de que nós temos que vencer a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é um artifício que o sistema usou para eliminar os partidos menores. A desculpa esfarrapada colou. Se gasta muito partido pequeno é ruim, o gasto é alto. Isso é uma falácia, o problema é o custo. Se dinheiro público não financiasse partido político, você poderia ter 300 partidos. E aí vai ser que nem igreja, vai ser que nem clube, vai ser que nem supermercado. Não atendeu o teu público-alvo, fecha.
para de contribuir na igreja, para de contribuir no clube. Meu Grêmio tá tão mal que não dá nem vontade de ir no jogo. Nosso Grêmio tá sofrido. Os Colorados também, numa hora dessa, estão... então, tá ruim pro gaúcho até no futebol, né, cara? Tá complicado. Né? Pois é. Tomara que o Caxias suba pra Série B, tá indo bem na Série C. Então, o que acontece? A cláusula de barreira, você tem que fazer, assim, cálculo de cabeça, não sei se é bem isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 13 deputados federais em 10 ou 12 estados, 8 estados diferentes, e 2,5% dos votos gerais para deputado federal. Então, nenhum dos votos do Marcel, infelizmente, vai contar para o novo, para a cláusula, só os de deputado federal. Uhum. Então, como tu mesmo citaste de modo próprio, que sou um expoente da Câmara e agradeço o elogio. Os outros não mereço, mas agradeço. Humilde, tá sendo humilde, merece. A gente é servo, né? E como eu estou na TV dos Gaúchos, a TV Pampa, todas as noites, pegando para todo o estado, são 11 milhões de TVs que estão conectadas na Pampa. Não são 11 milhões de pessoas que assistem, mas a gente está chegando no lar de 11 milhões. Graças a Deus o pessoal tem respondido muito bem ao meu trabalho. Outro dia teve manifestação no Parcão, muitas pessoas incentivando, é isso mesmo, vai a deputado, seja pré-candidato a deputado federal, os represente, papapá, o Marcel precisa de um sucessor à altura, eu tenho 1,92 m, né? Então... Passou a altura dele, inclusive, então? Você vê que o Marcel é um homem fisicamente de pouca estatura, mas a envergadura moral e política dele é tamanho daqui até Marte. Então, é preciso, as pessoas falando, olha, parabéns pelo teu trabalho, tu me representa, né? Tu fala em meu lugar, tu és um bom sucessor para o Marcel Barrato. Então, tudo isso leva a gente a crer que ter colocado o meu nome à disposição do partido como pré-candidato a deputado federal faz sentido por esses 3 motivos principais, porque quero continuar servindo, agora numa esfera um tanto maior, mas com os mesmos valores, com a mesma humildade e com o mesmo senso de que ninguém é candidato de si mesmo, que ninguém representa a si mesmo, né? Que a gente precisa ter esse respaldo de quem gosta da gente. Eu costumo brincar que na política tem a fase do test drive, que é quando tu pões o teu nome na rua para fazer um teste. Você chega para mim, o que tu acha, Thiago Alves, deputado? O que tu acha, fulaninho, vereador? O que tu acha, fulano? E as pessoas, não, tal, tu quer virar ladrão? Marcel, quando fez o test drive com 18 anos para vereador, os pais dele falaram, tu quer virar ladrão? Tá faltando alguma coisa em casa? Por isso o livro, né? Ele escutou muito. Que tu quer entrar? Não dos pais, mas sim, na igreja. Política é coisa do diabo, o que tu quer se meter? Tu sabe que a primeira coisa, como a minha avó trabalhou na Câmara de Vereadores como secretária concursada por muitos anos, a primeira coisa que ela falou quando eu falei que estava me envolvendo na parte política foi: não te criei para isso. Ficou de mal comigo uns 15 dias. Não te criei para isso. Agora tem medo. Hoje, seguidamente, ela vê os vídeos, ela já viu um vídeo teu, já viu o vídeo do Marcel, apaixonada pelo Marcel, inclusive, e manda assim... Somos, espera que eu também sou. Um clube. Isso é um hétero apaixonamento, tá ok? Sou apaixonado pelo político. Não, eu admiro muito. Não. Ele é 6 meses mais novo que eu. Eu tenho 40, ele faz 40 em novembro. Mas ele é uma inspiração pra mim muito legal. Eu diria pau ferro de novo. Eu diria que pra todos nós, e o Marcel, bom, eu votei no Marcel todas as eleições que votamos. Que eu tive a oportunidade. Eu tirei o título para votar no Marcel, inclusive, na época. E falando sobre o Marcel, eu queria, antes de fazer a última pergunta para ti, que passou o tempo voando, eu nem percebi, eu queria falar sobre a minha opinião sobre a política, e que eu vejo que política não é só... O problema da política não é só a corrupção. Também é performance, é desempenho, e quando a gente fala de Marcel Van Hatten, tem que falar do desempenho dele. O homem tem energia, desempenha bem. Não, e ele tá sempre ativo, né? Eu acho que eu nunca vi ele parar e postar um stories descansando. Prostrado. Eu nunca cheguei a ver essa cena. Então, a política demanda performance. E como tu já é um cara que nem eu falei, um expoente aqui na política, já tem performance, eu vou te dar um presente que é de um parceiro nosso aqui do podcast. Estamos começando bem, né? O primeiro episódio com parceiro, que é o Bright Coffee. O Bright Coffee da Fast Pass.
Ele é um café com energia limpa, sem açúcar. A ideia é que tu possa tomar ele e não sentir o downgrade que acontece pós-cafeína. Que a cafeína ele causa um efeito e a queda que dá energética depois é muito grande. Vegano, sem glúten, cafeína natural, mais foco, mais energia, mais imunidade, mais concentração. Olha aqui, Então, deixa eu mostrar para a câmera 10 aqui. Aí. Então, isso aí é para te performar melhor e para te dar energia para combater. Onde é que o próximo eu compro onde? No site? O próximo tem no Instagram da FastPass, tem no site. Arroba FastPass. FastPass, né? Para quem deixa eu botar aqui, arroba FastPass. FastPass. Vou botar aqui pertinho, então. Isso. Aproveitar aqui. Primeiro Isso. Aí. Hoje é o primeiro, nos próximos vai estar aí uma tela bonita. Exatamente. Exatamente. Tá, então é bom que tu tá me dando o primeiro de presente e daí os próximos eu vou lá no arroba e encomendo, tá bem? Isso aí. Viu como eu sei fazer jabá, rapaz? Tu sabe muito mais que eu, inclusive. Tem que vender pro próximo. Eu tenho que aprender. Não, tá indo bem, tá indo bem. E a última... Tu deixa a gente falar, isso já na TV, 80% já tá caminhando. E a minha última pergunta é uma pergunta que eu faço na minha empresa. Eu trabalho com... Eu tenho meu negócio. E quando Aliás, eu faço... parabéns, porque empreender no Brasil hoje é uma selva, né? É uma selva. É heroísmo. E cada vez que tu vê o imposto, eu tenho dois sentimentos. A tristeza de estar pagando a viagem da Janja e a felicidade de que eu tô faturando. Então são dois sentimentos. E é o sócio oculto que não trabalha, mas recebe. Exatamente. É o Jaiminho. Lembra do Chaves, o Jaiminho? O Estado é o Jaiminho. E quando a gente fala com um colaborador, a pergunta que eu faço é: se tu tivesse a caneta da empresa hoje de tomar uma decisão, o que tu faria? E eu quero saber de ti, Thiago, que se tu tivesse hoje a caneta da presidência da República, Thiago no lugar do Lula, qual seria a primeira coisa que tu faria hoje? Olha, é uma pergunta boa que eu precisaria de tempo para pensar, mas assim, na ponta da língua, eu acho que eu tiraria poder de mim mesmo. Eu gostaria de ser presidente, terminar a presidência com menos poder do que comecei, sabe? Porque se você tira poder da caneta do presidente, você devolve para o povo. Então nós, no meu partido e na minha vida particular, eu acredito muito no poder da subsidiariedade. É uma palavra feia, mas que significa assim, olha, quanto mais perto, quanto mais individual a decisão para resolver os conflitos, melhor. Ou seja, nos Estados Unidos eles votam para xerife. Os Estados Unidos eles têm uma litigância muito menor que a nossa. Por quê? Porque eles resolvem lá no condado. Eles resolvem lá na base. O governo Bolsonaro tinha uma frase, né? Não conseguiu cumprir na sua plenitude, mas cumpriu muito, já vou dar um exemplo, que é a mais Brasil, menos Brasília. Se você volta no Google, lá em setembro de 2023, os prefeitos do Nordeste, que a maioria é mais à esquerda, enfim, mais populista, os prefeitos do Nordeste fizeram um motim e reclamaram do Lula, que no tempo do Bolsonaro, o Bolsonaro deixava menos dinheiro em Brasília e mandava mais para os municípios. Né? Os prefeitos do Nordeste, sendo que o Bolsonaro era melhor que com o Lula. Porque o Lula centraliza muito dinheiro. Claro. E o Bolsonaro tinha esse princípio, Paulo Guedes, da subsidiariedade. Então eu faria isso. Eu acharia um jeito de eu ter menos poder para encerrar o mandato de presidente com menos poder na ponta da caneta, porque isso mostra que o poder teria sido devolvido lá onde ele precisa ser decidido, que é na cidade, no bairro, no condado, enfim, o que quer que seja. Perfeito. Thiago, agora sim, finalizando, te agradecer a tua presença, dizer que para mim é uma honra ter te feito o convite de tu vir, porque é um projeto que está começando, eu estou começando também a trilhar o caminho político, e as pessoas que eu estou convidando têm esse interesse de eu aprender. Até por isso que eu gosto de ouvir, tu vai ver que todos os episódios vão ter essa característica de que o convidado vai falar mesmo, porque as perguntas que eu tô fazendo é para meu aprendizado também, para minha formação na parte política. E qual dica que tu poderia me dar, porque até abrindo, né, eu coloquei meu nome à disposição também do partido para 26. Notícia. Qual dica que tu me daria para 2026? A primeira dica é ler meu livro, não tô brincando. Então ali tu vai encontrar bastante subsídios, né?
Eu e o Marcel escrevemos um livro para justamente, claro, do viés cristão protestante, mas acho que serve para qualquer pessoa que quer entrar na política. Mas a principal dica é: política é tudo senão sobre pessoas, né? Jamais te esqueça, Lorenzo, que política são seres humanos. As decisões, tu vai ser candidato, as promessas que tu fizeres, elas precisam estar atreladas e preocupadas com o ser humano de carne e osso. Eu digo isso porque cada vez menos a política no Brasil pensa em seres humanos, né? O Marcel Van Hatt costuma dizer que todo mundo tem lobista em Brasília, menos o povo. É categoria casta do funcionalismo, empresário. Isso eu estou dizendo, não, Marcel, eu estou dizendo. Eu estou nomeando, né? Empresário, político, radialista, modelo, sindicato patronal, sindicato laboral. Todo mundo tem lá os seus representantes. Mas o povo mesmo, quem é aqui, né? Então, o Marcel eu encaro como um representante do povo, né? Um lobista pelo povo, bem pelo bem, né? Então é essa dica que eu te dou, Lorenzo. Nunca se esqueça, desde o primeiro dia que tu pisou na política. Política é para seres humanos de carne e osso, com as suas idiosincrasias, com as suas características, com as suas necessidades. E quando você lembra, sempre que você acorda lembrando, eu estou político ou sou candidato a político, porque seres humanos precisam que eu acerte. E aí você entende o porquê está, e o que fazer, e o que não fazer, o que prometer e o que não prometer. Depois de ler meu livro. E onde é que compra o teu livro, então? Vamos lá, vamos aproveitar o momento, né? Sabe que a enchente ferrou com o meu livro porque alagou o estoque da editora. Então, se perdeu muito. Basicamente, tudo que restava da segunda edição foi literalmente por água abaixo, virou entulho. Mas pode me chamar no @Thiago J. Albrecht ou chamar no Lorenzo Kersting, podcast. Tá tudo Vai pegar esse nome, hein? Vai pegar esse nome. Podcasting com Lorenzo Kersting, viu? Já até fiz a locução da tua vinheta. Ou chama no inbox, @Thiago, sem H, @Thiago J. Albrecht. Ou chama aí nas tuas redes. Vai estar nas redes sociais também divulgando o que arroba. A gente ainda tem assim alguma coisa que ficou conosco, a gente manda sem problema nenhum. E o Marcel esses dias me falou, tá na hora de nós rodar mais uma edição. E eu falei, opa, sim. Então a gente quer espalhar o mais possível. Graças a Deus vendeu bem, aí o pessoal aceitou muito bem. Só que como não é por uma editora assim grande e tal, mas quem sabe um dia. Então o livro tá ali, mas a dica que eu deixo pro amigo e deixo para todos que um dia querem entrar na política é essa. Thiago, sem palavras, eu queria te agradecer de coração. Tamo junto. Muito obrigado por esse primeiro episódio. Exponha. E, pessoal, o objetivo desse podcast é falar de política com papo reto. Eu já falei nas minhas redes sociais algumas vezes. Política tem que ter mais papo reto e menos narrativa. Então, todos os convidados que eu vou chamar, que vai ter os próximos episódios, o objetivo é pelo menos 2 por mês. E vão ter essa característica como o Thiago, de falar sem medo, de estar aí. Eu espero muito mesmo, Thiago, de coração, que em 2026 a gente te tenha na rua, que estaremos em 27 tu esteja eleito para estar defendendo o povo lá em Brasília. Teremos Marcel já, então quem sabe os dois juntos lá, olha aqui. Por que não? Que belo pelotão laranja em prol do Brasil. E quem sabe algumas surpresas aí, não tá proibido, né? Vamos ver o que Deus vai nos dar a conhecer. Tem que aprender bastante. Não, mas a vida é isso. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de ser o primeiro convidado teu. E estamos aí para servir, estamos à disposição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os teus planos em nome de Jesus, que seja feita a vontade dele. Muito obrigado. Que Deus abençoe também os teus inscritos aí. Muito obrigado. E aquele jabazinho clássico, curte, comenta, compartilha, deixa a tua dúvida, segue o Thiago nas redes sociais. Compra o Bright Coffee aí. Vai na Fast Pass, que já tá mal começou o podcast, já estão investindo na gente, então vamos para cima e muito obrigado aí por quem assistiu até aqui. Um abraço.